Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Completa 15 anos como futuro, simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Agora somos EQ Empreendimentos. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Eu sou Sandro Vita e a gente começa aqui a nossa edição de hoje fazendo a interpretação dos jornais, do jornal, né, de uma forma geral, porque as manchetes quase que se repetem, não só aqui no Reino Unido, mas em qualquer lugar do mundo. A maioria dos jornais tem as mesmas manchetes quase que todos os dias, né? Eles replicam aquilo que acontece. E o nosso jornal parceiro, como sempre, nosso grande amigo aqui, o Metro, jornal que você consegue obter nos grandes centros de circulação em toda Londres. Bom, como é suposto esperar, né, quando a gente chega na segunda-feira, a gente tem vários, não um, não dois, mas vários eventos esportivos que aconteceram no final de semana. E não é para menos, eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Vocês têm aqui bem grande, né, placares, e dentro do jornal também a gente tem muita coisa falando de tudo que é modalidade esportiva. Modalidade esportiva que eu tenho uma surpresa para vocês, mas vou falar daqui a pouco. Vamos aqui ao que importa da capa do jornal, que é essa parte aqui, ó, que vem falando sobre os supostos, vou usar a palavra supostos, porque a manchete está se referindo aqui ao futuro, não ao que já aconteceu, ok? Mas está falando sobre os supostos atrasos para quem precisa ou para quem deseja passar a Páscoa, o feriadão de Páscoa que vai ser agora, né? Sexta, sábado, domingo e segunda, fora aqui do Reino Unido. Muita gente atravessa ali o Canal da Mancha usando o que a gente chama aqui de ferry, né? Os ferries, que são aqueles barcos onde você entra com o carro, com o caminhão, com a van e atravessa o Canal da Mancha ou atravessa, né, o mar para poder chegar em outros países. Tem ferry que vai levar você para o lado, vamos botar assim, para o lado norte, né, que você pode fazer a conexão entre Reino Unido, normalmente País de Gales, né, que compõe aqui o Reino Unido, mas é mais ao norte, País de Gales até a Irlanda, ou do outro lado, também mais para o norte. Você pode pegar ali ainda Inglaterra, que vai para aqueles países que circundam ali, né, Holanda e tudo mais, Noruega, Noruega, então você consegue fazer ali alguma conexão, mas o que o jornal está se referindo aqui é com os atrasos para quem vai para a França. Normalmente quem vai para outros países da Europa passa ali pela França e vira um gargalo, essa que é a verdade. Então, para vocês terem uma ideia, nesse final de semana,
como a gente teve agora o início das férias escolares, justamente por conta desse período, muita gente começa a sair da cidade, a sair daqui do Reino Unido, de Londres principalmente, agora, durante a semana. E eles já estavam enfrentando 19 horas de atrasos para passar ali pelo pelo túnel, né? Pelo Eurotúnel, como a gente chama, que liga aí os dois países, Reino Unido e França. Então aqui, ó, e aí eles vêm falando um monte de coisas aqui, dizendo que principalmente as crianças sofreram muito mais, assim, aí vem relatando vários, logo aqui na manchete, na capa, tá? Nesse pedacinho aqui, vem dizendo que as crianças, algumas crianças tiveram problemas, né? Não conseguiram comprar comida, não conseguiram encontrar água, né? Os pais para essas crianças, porque ficaram presas por conta dessa gigantesca fila que se formou com a demora. E aí eu vou passar para dentro do jornal, que é onde ele continua, onde ele vem dizendo o seguinte, ele vem dizendo que as filas chegaram a ter 19 horas, tá? E deixou muita gente sem comida, sem água e sem, como é que a gente chama em português? Sem recursos sanitários, sem banheiro, isso que ele quis dizer, né? Imagina você ficar 19 horas com criança, às vezes a família inteira dentro do carro, dentro de uma van, né? Aqui tem muito carro de passeio que faz isso, então realmente deve ser complicadíssimo fazer. Eu não recomendo a ninguém essa viagem. Tem gente que diz que é muito bacana, funciona muito bem, mas o que eu ouço de atrasos desde o Brexit, tá, sobre essa travessia, não está no gibi. Parece carnaval no Brasil. Sabe aquelas filas enormes de carnaval quando a gente, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, vai saber do que eu estou falando, ou em São Paulo, né, que vai para a região dos lagos ali, a região de praias, como a gente chama, né, é extremamente complicado. Você vai sim pegar ali filas, congestionamentos de 20, 30 horas às vezes, né, passa o dia naquele congestionamento. É um absurdo. E aqui, dentro do jornal, o pessoal está culpando esses atrasos, claro, o Brexit, onde a França, o governo francês estaria criando dificuldades para a chegada dos turistas britânicos em solo francês. O mesmo artigo vem dizendo que não, que isso não é verdade, que apesar de muita gente estar reclamando da maneira como os franceses estão recebendo, né, esses carros de passeio que estão chegando lá a turismo, tá? Isso aqui, é claro que no meio dessa galera que está indo para lá a turismo, também tem muita gente que está indo a trabalho, tá? Mas enfim, a fila é a mesma para os dois. Quando a gente olha aqui no jornal, tem caminhões e mais caminhões. Eu não acredito que alguém esteja indo para lá tirar férias de 1 ou 2 semanas usando um caminhão. Mas enfim, a reportagem está se referindo ao turismo por conta do feriadão. E aí eles vêm dizendo aqui que apesar de muita gente reclamar, tá, desse processo que é feito, né, é uma fronteira, né, como você está saindo literalmente de um país para o outro. Então é preciso fazer toda aquela conferência de documentos, se você tem criança, precisa ter as autorizações corretas. Não existe mais aquela travessia simples como existia antigamente quando o Reino Unido pertencia à União Europeia. Então, desde então, existe essa dificuldade e vem piorando com o tempo, porque muito mais burocracia é exigida. Então, a gente tem esse tipo de situação. Realmente, com um volume muito grande de carros e caminhões passando por ali, vai dar problema, não tem como. Enfim, é importante mencionar aqui que o governo... Tá? O governo no poder, o Conservative, através da Suella Braverman, disse o seguinte, que apesar dos rumores, o problema não é nenhuma implicância, está escrito isso aqui, por conta do lado francês. O que tem acontecido é que na última sexta-feira ocorreram alguns acidentes em virtude do mau tempo. Ela está culpando o clima aqui, tá? Chuvas fortes que aconteceram na região e que ocasionaram alguns problemas de manutenção no Eurotúnel. Bom, eu não sei dizer se ela está certa ou não. Eu acredito que sim, baseado no que o jornal está dizendo aqui, tá? Mas que a gente tem ouvido recorrentemente esses problemas acontecerem no Eurotúnel, entre França e Reino Unido, a gente tem ouvido sim. Cada vez mais isso tem sido uma constante. Então, se você pretende viajar, se você vai
usar esse feriado agora. Tem muita gente que usa o feriado para ficar só sexta, sábado, domingo e segunda, né? Vai na sexta e volta na segunda. Programe-se, porque se você deixar para ir no último momento, principalmente, vai encontrar isso aqui com toda certeza. Tá? Não vou dizer aqui certeza absoluta, mas a chance de você ter um problema, enfrentar 19 horas ou mais de espera, que sejam 10 horas. Imagina você 10 horas no carro, trancado com criança, é complicado, né? Aqui tem a situação de, às vezes está muito frio, e aí você não pode abrir a janela, você não pode nem sair um pouquinho do carro, você tem que ficar dentro do carro. Se você estiver pensando em ir assim mesmo, Sandro, eu vou enfrentar isso aí, vou correr o risco e vou. Programe-se, leve aqui, não só aqui, mas no Brasil também, qualquer lugar do mundo hoje, eu acho que vocês já acham fácil. Na Amazon você acha para comprar aqueles assentos, né, aquelas unidades sanitárias, que são pequenos assentos portáteis, né? Você leva o banheiro literalmente com você. Então coloca no carro, 1 ou 2, leva o refil se for preciso e já carrega com você também o assento sanitário, porque pode ser útil, tá? E comida, água principalmente, levem, façam aí uma pequena provisão para que vocês não passem necessidade na estrada, porque lá, principalmente quando você está chegando ali perto do Eurotúnel, não tem nada. Aqui não tem camelô, não tem o pessoal que passa ali vendendo a pipoca. Pode até ser que de vez em quando você veja alguma coisa, mas é muito raro, tá bom? Então programem-se, estejam preparados para enfrentar essa dificuldade. Continuando o jornal, como eu falei, hoje a gente tem muita coisa de esporte e a gente vem aqui para uma matéria que eu achei interessante. Não é relevante, mas eu achei curiosa, porque diz assim, tá aqui, ó. Vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Aqui é essa moça aqui que eu vou falar dela, não é essa aqui não, é essa aqui. O que essa matéria fala aqui no jornal? Ela diz que ela ganhou, tá? Aqui tem uma loteria que funciona pelo postcode, que é pelo código postal, pelo CEP, né, como aí no Brasil. Então, essa loteria pega esse CEP e sorteia, ao invés de sortear os números, eles sorteiam o que compõe o CEP. Tá? Aí no Brasil seriam os números, né? Aqui a gente tem letra e número. Então a gente compõe ali aquele número e se sair o seu CEP, o CEP da sua casa, você ganha aquele valor, né? Ou divide aquele valor com outras pessoas que foram sorteadas também, certo? Então o que acontece? Essa moça aqui, ela ganhou 12 mil libras, equivalente aí ao quê? A 60 mil reais mais ou menos, na última sexta-feira, final de semana, sexta para sábado. E ela atribui isso a uma vidente. Ela esteve numa vidente perto da casa dela, uma pessoa com quem ela se consulta já há alguns anos, e a vidente disse para ela, há mais ou menos 3 semanas atrás, que ela deveria utilizar o postcode, né, o CEP dela, em um evento no qual ela ganharia bastante dinheiro. É claro que 12 mil libras não dá para mudar de vida, mas é curioso pelo fato dela estar trazendo aqui essa informação de que ela foi até uma cartomante, né, uma dessas pessoas que lê a mão aí e tal, né, aqui ela até diz o nome da cartomante, não sei se eu poderia ler, não, eu vou ler porque está no jornal, então acho que não tem problema. Chama-se Mãe, tá como Man, né, Mãe Elaine Thompson. Ela parece ser britânica, tá? A nacionalidade dela, pelo que está escrito aqui. E essa Elaine Thompson fez essa premonição de que ela ganharia um prêmio, né, um determinado valor, através do código postal dela. E foi o que aconteceu. E ela ganhou e ela coloca isso no jornal. Então achei interessante, de uma certa forma, trazer isso aqui, um jornal reportando isso. Não é todo dia que a gente vê um caso assim, né? Então achei que talvez fosse pertinente trazer aqui, pra gente também não ficar falando só de coisa ruim, né? Vamos falar aqui de uma coisa boa. A moça aqui, ela tem 58 anos de idade e ganhou, foi a primeira vez que ela jogou, ela só jogou exatamente porque foi recomendada pela cartomante e, enfim, ganhou aí as férias de Páscoa, né? Parabéns, enfim. Vamos seguir o jornal. E um outro assunto que eu queria trazer para vocês, a gente vai estar falando deles com mais profundidade durante a semana, mas é um assunto que também está dominando aqui as manchetes dos jornais, principalmente o jornal televisionado, né, na BBC, na Sky, que é sobre o primeiro-ministro ter informado que a polícia estará utilizando-se de uma nova regra para coibir as gangues, principalmente no que se diz respeito a crimes
contra crimes sexuais, né, ou crimes voltados para contra sexo com crianças, ou qualquer coisa que abuse sexualmente contra as crianças, certo? Então a gente tem aqui a notícia, tá? E ele coloca aqui de uma certa forma, uma forma bem dura, até dizendo que, vou tentar traduzir aqui literalmente para você, literalmente não, mas assim, de uma forma bem aberta para vocês, do seguinte, como é que ele fala? Olha, ele diz o seguinte, que essas gangues enfrentarão todo o peso da polícia a partir de agora e que não serão mais tolerados nenhum tipo de desculpa sobre o gênero, né, do criminoso, sobre a idade ou sobre a origem dele. Ou seja, ele vem dizendo aqui no jornal ainda que a maioria dos grupos registrados que perpetuam crimes de um formato sexual contra crianças, e isso inclui tudo, tá? Desde uma garota passar na rua e 4, 5 homens irem lá e mexerem com ela, qualquer tipo de ofensa, não é só estupro não, qualquer tipo de ofensa está relacionado aqui, mas que eles colocam que a maioria dessas ofensas são praticadas por países que vêm do lado do Paquistão, da Índia e todos aqueles arredores. E muita gente aqui também relacionada com a parte East e da Arábia. Tá? É o que está escrito aqui no jornal. Então, eles parecem saber mais ou menos qual é a procedência desses crimes e eles estarão partindo para cima, como está escrito aqui no jornal, para poder acabar com esse tipo de situação. Eles sabem que são gangues. Ele vem dizendo aqui que são gangues, grupos de pessoas que realmente fazem esse tipo de crime e que até então, de uma certa forma, a polícia estava, sabe, não olhando muito para eles, com aquele medo de repente estar sendo xenofóbica ou de estar criando uma situação diplomática com outros países que não era o caso. Mas parece que agora isso realmente foi por terra e eles vão bater forte em cima desse problema, que é um problema, diga-se de passagem, que a gente ouve muito aqui. O próprio jornal vem noticiando isso de tempo em tempo, que as meninas, as mulheres, né, o sexo feminino de uma forma geral tem sofrido muito aqui nas ruas de Londres, principalmente nesses bairros que são dominados por culturas muçulmanas, né, ou muitas vezes não são nem muçulmanos, mas tem essa cultura machista de achar que o homem pode mexer com a mulher, pode fazer o que quiser com a mulher e sai ileso. Então parece que a polícia agora vai cair mais em cima deles. Tomara que realmente eles façam alguma coisa para coibir isso, porque está chegando num nível que daqui a pouco as pessoas vão estar se defendendo por elas mesmas, já que a própria polícia, né, tem registrado casos internos de problemas do mesmo tipo, né, dentro da polícia, efetuados por policiais. Então é bom a gente frisar sempre isso, que a gente está de olho nos dois, tanto em quem perpetua o crime, quanto naquele que deveria proteger a população. A gente já trouxe esse assunto aqui algumas vezes. Bom, e a gente vem aqui ainda com o jornal falando sobre uma onda de problemas que se aproxima do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui eu acho que está aqui só para poder vender jornal também. Se bem que o jornal é de graça, né? Vai ver que estava faltando preencher algum espaço aqui e ele usou. E para finalizar, um outro assunto que eu acho interessante aqui de todo o jornal, a parte do esporte eu deixo para depois, mas tem aqui dizendo que até 3, 4 semanas atrás, mais ou menos no início de março, a gente estava vendo muitos casos aqui de preocupação do governo com relação às secas. E eu vou pedir a produção para colocar aqui para vocês um comparativo de como é que estavam antes uma das principais barragens que nós temos aqui, umas represas, para poder manter a água potável aqui para o país, e como é que ele está agora. Graças a Deus tem chovido bastante aqui esses últimos dias e pelo que consta no jornal, foi recuperado o nível normal dessas represas. Mas existe ainda um medo de que para o ano que vem essas represas cheguem a ficar completamente secas. Então eu achei interessante trazer isso para vocês, principalmente porque a gente vem falando muito de mudanças climáticas. Londres, principalmente Londres, né? E um pouco aqui do meio do país, entre Londres até metade do reino da Inglaterra, do Reino Unido não, da Inglaterra, tem se falado muito disso por conta dessas enchentes que têm acontecido, por conta de climas secos. O último verão foi extremamente seco, foi extremamente quente, então achei pertinente a gente trazer esse tipo de informação, principalmente porque
eu vou falar por mim aqui agora, vou abrir um parênteses. Eu estou aqui já há muitos anos vivendo no Reino Unido e essa é a primeira ou a segunda vez que eu ouço falar sobre seca. Seca mesmo, igual a gente ouve no Brasil em alguns lugares. Então achei muito interessante trazer isso para vocês porque dá para a gente sentir essa mudança no clima, ok? Então vocês comparem aqui como é que estava antes, aqui no início de março, e agora na parte de cima, como é que está aqui hoje. Tá? Então, quer dizer, apesar de continuar ainda com esse medo, existe sim um risco. Ó, vem dizendo aqui no jornal, na matéria ainda, que a represa chegou no nível mais baixo dos últimos 40 anos. Ou seja, antes de começar a chover, como eu falei agora, ela chegou no nível mais baixo de 40 anos. E realmente, como vocês podem ver na imagem, estava bem baixa, praticamente seca. Tá ok? Então é isso, o jornal hoje não traz muito mais informação. Como eu falei, ele vai para a área de esporte. E falando em esporte, hoje a gente tem uma estreia aqui, vamos chamar de correspondente nosso, Casé Simões, que foi lá no Brasil acompanhar a Fórmula E, né, a estreia da Fórmula E, e conseguiu uma reportagem exclusiva aí, com vários pilotos, conseguiu fazer uma atuação assim brilhante, representando lá a TV Londres e o TV Londres Notícias. Então, vocês assistem agora a nossa reportagem com o nosso correspondente especial, Casé Simões. Eu agradeço a sua audiência e fico por aqui. Alô, amigos da TV Londres! Estreou finalmente no Brasil a Fórmula E com a realização do primeiro E-Prix de São Paulo. São Paulo lembra trânsito. Trânsito lembra congestionamento, poluição sonora, poluição do ar. E se houvesse uma forma de reduzir a poluição sonora e do ar e ainda melhorar o trânsito das grandes cidades? Estes são alguns dos desafios que a Fórmula E pretende ajudar a solucionar. O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E estreou em 2014 com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da mobilidade urbana através de carros 100% elétricos. Por esta razão, inclusive, as provas acontecem em pistas montadas no meio urbano, ao invés dos tradicionais circuitos utilizados em outras competições automobilísticas. Inovação e sustentabilidade são valores presentes neste Mundial, e a Fan Village foi uma atração à parte durante todo o dia, com a Game Zone, Fan Store, stand de patrocinadores, entre outros. Camisetas, bonés, várias outras coisas, vários outros itens da Fórmula E. Aqui também nós temos a Game Arena, onde também tem algumas atrações que você pode curtir antes de iniciar a corrida. E aqui nós temos um espaço da Allianz, que é uma das patrocinadoras aqui do evento e que ela estimula a mobilidade. O Brasil faz parte da história da Fórmula E desde o princípio, pois o piloto brasileiro Nelsinho Piquet foi o primeiro a sagrar-se campeão da categoria. E nós já tivemos outros grandes nomes do Brasil nessa categoria, como Bruno Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Felipe Nasser. Atualmente, o Brasil tem 2 representantes na Fórmula E, Sérgio Sete Câmara, da equipe New, e Lucas de Grassi, da Mahindra. De Grassi, inclusive, foi campeão da temporada 2016-2017 e ainda conquistou 2 vice-campeonatos e 2 terceiros lugares. Em 2023, em sua 9ª temporada, a categoria estreia a geração 3 dos carros elétricos, que são capazes de chegar a 322 km por hora. Com um sistema de frenagem capaz de recuperar energia, e possui ainda 2 motores, um dianteiro e outro traseiro, que possuem eficiência energética de 95%, muito acima dos veículos a combustão, que gira em torno de 40%. Antes da corrida, alguns fãs puderam visitar os boxes e conferir bem de perto os carros e interagir com os pilotos. Certinho, obrigada. Sérgio, Obrigada, boa tarde. o brasileiro pode esperar aí, nós estamos na TV Londres. Muitas emoções. É isso? Muito obrigado, sucesso na corrida de hoje. Obrigada. Ô Luca, qual a expectativa aí para a prova de hoje, aqui para a TV Londres? Vamos largar lá atrás, acabei cometendo um erro na classificação aí, encontrei com o muro passou muito rápido na minha frente ali
E daí não deu pra desviar, o muro mexeu ali. Acontece. Mas faz parte, acontece. Vamos largar lá atrás, vamos recuperar. É isso aí. Sucesso. Parabéns. Boa sorte. Nós da TV Londres tivemos o privilégio de registrar o momento do encontro entre Emerson Fittipaldi, Felipe Massa e Lucas de Grassi. E será que teremos Felipe Massa de volta na Fórmula E? Ei, Felipe, vamos ter Felipe de volta à Fórmula E? Já corri Tovaia já, cara. Agora Capaz, não envelhece não. Por favor, Felipe. Tempo passa, o piloto fica cada vez melhor, rapaz. É isso aí. E Luciano Burti, o que espera da corrida? Felipe. Expectativa aí para essa corrida? Vamos ver, corridinha boa. Valeu, obrigado. O grid de largada teve como pole position o belga Stoffel Van Dorn, da Penske, seguido do português Antônio Félix da Costa, da Porsche, e em terceiro lugar, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, Sérgio Sete Câmara, da NIO, na 16ª posição, e Lucas de Grassi, da Mahindra, na 22ª colocação. O primeiro a ver a bandeirada quadriculada foi Mitch Evans, da Jaguar, o primeiro vencedor do E-Prix de São Paulo, seguido por seu compatriota, o neozelandês Nick Cassidy, da Virgin, e completou o pódio o britânico Sam Bird, da Jaguar. De Grassi, em uma corrida de recuperação, ficou em 13º e Sete Câmara em 17º. A próxima etapa da Fórmula E acontece no dia 21 de abril em Berlim, na Alemanha, e a última etapa acontece em Londres, nos dias 29 e 30 de julho. Acompanhe a gente que você vai estar sempre muito bem informado com as notícias. Eu sou Casé Simões, de São Paulo, para a TV Londres. O mundo passa por aqui. O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com. Olá, Sandro, boa noite. Vamos então continuando com as notícias de hoje. Começando lá com as notícias lá do Brasil. O Bolsonaro chegou ao Brasil após uma temporada de 3 meses nos Estados Unidos. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou na manhã desta quinta-feira, na semana passada, por volta das 6h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de passar uma temporada lá nos Estados Unidos, uma temporada de 3 meses. Dezenas de apoiadores esperavam pelo ex-presidente no setor de desembarque do aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa dele, Michele Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político. Bolsonaro estava em território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou o Brasil para não entregar a faixa presidencial para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez uma reunião ministerial hoje
primeira reunião ministerial de despacho acontecida direto do Planalto após a pneumonia que o presidente atual teve. O presidente ficou uma semana realizando as reuniões da sua residência oficial com agendas reduzidas devido ao problema de saúde. A principal agenda de Lula será uma reunião com os ministérios das áreas produtivas e institucional para tratar de ações do governo. Cerca de 350 pessoas aguardavam o ex-presidente, segundo uma contagem feita no local. Chegaram em pequenos grupos sem a utilização de ônibus ou caravanas. Estavam vestidos com as cores do Brasil e alguns carregavam cartazes com mensagens para Bolsonaro. E também cantavam o hino nacional ao aguardar o desembarque do ex-chefe executivo. Eram em sua maioria mulheres, no entanto idosos também estavam presentes, assim como alguns jovens. Concentraram-se na área de desembarque internacional. Apesar de não conseguirem ver ou falar com o ex-presidente, o sentimento geral não foi de frustração. Os apoiadores seguiram para a sede do PL. Bolsonaro retornou ao Brasil em um voo comercial da Gol e um reforço policial na região do aeroporto de Brasília foi solicitado para a chegada do ex-presidente. Esta semana, Bolsonaro deve assumir formalmente a função de presidente de honra do Partido Liberal e deverá despachar do gabinete reservado para ele na sede da sigla. Fico muito feliz por poder retornar, ficando 3 meses fora do Brasil, vindo para cá revigorado, juntando-se com os colegas outros, para que nós possamos realmente direcionar o nosso país para aquilo que nós entendemos que é o seu destino: paz, prosperidade, ordem e progresso. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, após uma semana de agenda reduzida no Palácio da Alvorada, enquanto se recuperava de uma pneumonia bacteriana. O presidente afirmou que na próxima segunda-feira, quando o governo completará 100 dias de governo, haverá uma reunião ministerial com toda a esplanada para levantar as ações de governo feitas até a data e as que serão apresentadas até o final do ano. Esta será a terceira reunião que farão com todos os ministérios da área. O objetivo será fazer um levantamento de como está cada ministério até o momento. E por aqui no Reino Unido, professores devem entrar em greve novamente, enquanto o Sindicato Nacional da Educação rejeitou a oferta de pagamento do governo. E aqui no Reino Unido, professores devem entrar em greve novamente, quando o Sindicato Nacional de Educação rejeitou hoje a oferta de pagamento do governo. Milhares de escolas podem ser forçadas a fechar se as greves continuarem, já que os líderes sindicais pedem à Secretaria da Educação que volte com um acordo melhor do que esse que foi oferecido. Os professores da Inglaterra estão prontos para uma greve novamente, depois de toda essa conversa que não deu em nada. Eles realmente recusaram a oferta do pagamento do governo. Cerca de 98% dos trabalhadores votaram e rejeitaram, e as greves estão marcadas para o dia 27 de abril e 2 de maio. As negociações ainda estão em andamento e nós traremos mais notícias para afirmar se realmente a greve vai acontecer ou não no dia 27 de abril e 2 de maio. E a Finlândia se tornará o 31º membro da OTAN nesta próxima terça-feira, amanhã. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Aliança Militar Ocidental. O pedido de integrar o grupo foi motivado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que aconteceu no ano passado. A Rússia faz uma fronteira muito grande com a Finlândia, então por isso há preocupação. E a responsável pelo atraso da Finlândia não conseguir ter entrado ainda para o grupo da OTAN foi a Turquia, que atrasou o pedido reclamando que a Finlândia estava apoiando terroristas. A Suécia também se candidatou para ingressar na OTAN na mesma época que a Finlândia, no meio do ano passado, mais ou menos em maio, mas a Turquia também está bloqueando devido às reclamações semelhantes, mesmas reclamações de que eles apoiam terroristas. Qualquer que seja a expansão da OTAN, precisa do apoio total de todos os seus membros, e a Finlândia se tornará, então, o 7º país da OTAN no Mar Báltico, isolando ainda mais o acesso costeiro da Rússia em São Petersburgo. A opinião pública finlandesa foi radicalmente alterada pela invasão russa da Ucrânia,
quase da noite para o dia na primavera passada. O apoio à adesão à OTAN saltou de 1/3 dos finlandeses para quase 80% da população. Vamos agora com as notícias do esporte, com ela, Mara Deros. E essa foi a edição completa do nosso TV Londres Notícias de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, basta mandar um e-mail para asap, está escrito aqui embaixo, asap@tvlondresnoticias.com, e a gente responde para você com o maior prazer. Qualquer dúvida, qualquer informação, se você quiser entrar em contato com a gente de uma forma ainda mais rápida, você pode acessar a nossa rede social. O Instagram, por exemplo, é uma das redes mais utilizadas pelos brasileiros no mundo todo, então você também pode entrar em contato com a gente mandando informação, notícias de última hora, emergências, se você tiver alguma coisa que está desaparecida, um carro que foi roubado, uma pessoa, um parente, um amigo que também precisa ser procurado, a gente está aqui para servir a comunidade como vocês precisam, principalmente no Reino Unido, mas não só. Tá? Muitas mensagens chegam para a gente às vezes, pedindo ajuda, colaboração, de uma certa forma internacional. Então a gente está aqui para isso também, para ajudar o brasileiro no Brasil e aonde quer que ele esteja. Ok? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com uma boa noite e a gente volta amanhã. TV Londres, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.